Olá, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Cristiano. Eu estarei trabalhando com vocês a disciplina de metodologia científica. O objetivo da nossa aula de hoje, que é uma aula introdutória, é fazer uma breve apresentação do que é a metodologia científica, e também fazermos uma apresentação sobre a problemática do conhecimento com a temática constante, além de apresentar alguns critérios de cientificidade. Esses elementos são fundamentais para você que estará fazendo o seu trabalho acadêmico na sua pós-graduação. Eu gosto de começar sempre as minhas aulas apresentando essa frase do Câmara Júnior, que diz o seguinte: ninguém é capaz de escrever bem se não sabe bem o que vai escrever. O objetivo dessa frase é mostrar para a gente o quanto que a gente precisa de dominar um assunto para depois poder apresentá-lo de forma eficiente, de forma lógica. Se eu pedisse para vocês fazerem um texto agora de 10 páginas sobre o Schopenhauer, sobre Spinoza, quem seria capaz de escrever sem consulta alguma? Seria uma tarefa impossível. Por isso que nós precisamos antes ser munido de conhecimento para que a gente possa aproveitar ao máximo e depois saber transpor esse conhecimento para outras pessoas. No caso aqui, o que nós precisamos conhecer, e é uma dica minha não só para a metodologia, mas para as outras disciplinas, é o que realmente significa a metodologia científica. Qual que é a importância dela nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado. Nós sabemos que a metodologia científica está sempre presente. Então, o objetivo dela, em síntese, é nos ajudar a conceber um pensamento científico. Então, agora nós estaremos procurando saber um pouco mais do que é a metodologia científica, para que depois a gente saiba utilizá-la de forma eficiente no nosso dia a dia na pós-graduação. A premissa que nós temos aqui antes de falar da metodologia científica é entender que cada ciência possui recursos próprios, utilizam técnicas próprias de acordo com a sua natureza. A matemática possui ferramentas próprias, a filosofia, a sociologia. Cada ciência tem seu aporte próprio para poder estudar seu objeto de estudo. No caso, o que vem a ser a metodologia científica? Porque ela, ao mesmo tempo, está presente em todas essas disciplinas. Como que ela pode nos ajudar? É a gente entender que cada ciência utiliza seus recursos próprios, de acordo com a sua natureza. A matemática possui suas ferramentas, seus instrumentos, a filosofia, a sociologia, a física. Então, a metodologia científica vai ser aquela ciência que vai tentar dar uma unidade a tudo isso. Independente da forma ou da metodologia que as ciências possuem, algo ela não pode abrir mão, que é a apresentação, que deve seguir uma padronização. Isso serve para todas as ciências, em todos os graus do conhecimento, na graduação, na pós-graduação, seja ela de que esfera for. Aqui entra a metodologia científica. A metodologia científica, então, vai ser a área do conhecimento que busca conhecer e unifica, até certo ponto, a linguagem científica. Ou seja, o objetivo dela é mostrar para a gente uma padronização do que é uma linguagem científica. Ela busca também compreender criticamente os conceitos e processos da pesquisa científica. E aqui entra uma questão bastante delicada, que são as estruturas dos trabalhos acadêmicos. Nossos trabalhos acadêmicos devem ter uma apresentação que seja compreensível para o leitor. Por isso que é importante essa padronização. Para a gente estudar bem a disciplina metodologia científica, é preciso a gente fazer uma distinção entre o que é método e o que é técnica. A gente precisa, então, diferenciar método e técnica. Essa distinção se faz necessária porque no próprio nome da disciplina nós temos o termo metodologia. Então a metodologia científica nada mais é do que o estudo racional dos métodos para se fazer ciência. De acordo com Kaplan, métodos são técnicas suficientemente gerais que se tornaram comuns a todas as ciências ou a uma significativa parte delas.
Então, quando eu uso o termo metodologia, significa que aquela técnica já não é mais específica de uma área do saber. Como exemplo, nós podemos pegar o método racional, o método dedutivo, o método indutivo, que foram criados lá nos primórdios da filosofia e que hoje fazem parte não somente da filosofia, mas todas as ciências podem utilizar esses métodos como forma de aquisição de conhecimento. Então a palavra método é todo conhecimento que extrapola a área de uma ciência particular. Já a técnica, segundo o Marconi, são um conjunto de procedimentos ou processos de que se serve uma ciência ou arte. Então, tecnicamente, nós aprendemos duas coisas. Aquilo que é comum a todas as ciências e que necessita de uma padronização e aquilo que é próprio da nossa ciência particular. Você buscando uma especialização em uma pós-graduação, com certeza você está buscando técnicas diferenciadas, que te faz um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Então você estará apropriando de técnicas e não de métodos. Você estará apropriando de técnicas que você, pós-graduando, possui e que o outro profissional não possui. Então é muito importante você se atentar a esse tipo de conhecimento que você deve buscar na sua especialização. Numa instituição de ensino superior, as respostas aos problemas de aquisição do conhecimento deveriam ser buscados através do rigor científico e apresentados através de normas acadêmicas vigentes. Por isso que é importante na metodologia científica não só aprender os caminhos necessários para se fazer ciência, mas também as normas técnicas necessárias para a apresentação dos trabalhos acadêmicos. De nada adianta nós sabermos o conhecimento, nós sabermos a técnica, se não soubermos passá-lo com uma linguagem clara e precisa. E aí entra a padronização dos trabalhos acadêmicos. Um tema comum na metodologia científica, e convém a gente recordar aqui, seria a questão do conhecimento, o que a gente chama em filosofia de problemática do conhecimento. O que é o conhecimento e como a gente deve conceber o conhecimento no meio científico? O conhecimento nada mais é do que uma relação que se estabelece entre um sujeito e um objeto. Esse sujeito nós chamamos de sujeito cognoscente e o objeto é o objeto cognoscível. Essa relação ela pode se dar de várias formas, onde o sujeito ele conscientemente olha para o objeto de forma a priorística, ou seja, aqui seria uma base racionalista de conhecimento. Pode acontecer também de forma empírica, onde o objeto vai imprimindo no sujeito o conhecimento. Então aqui o sujeito ele vai adquirindo conhecimento a partir da experiência. Também tem a forma construtivista, que é uma forma de interação, onde à medida que o sujeito vai tendo contato com o objeto, ele vai criando uma relação de conhecimento, ele vai adquirindo um pouco com a prática, um pouco racional, um pouco consciente, ele vai construindo esse conhecimento. Mas uma coisa é certa, para que o conhecimento exista, para que ele seja possível, é necessário um sujeito que tenha consciência de que é um ser capaz de conhecer e precisa também de um objeto que seja passível de ser conhecido. Por extensão também dá-se o nome de conhecimento ao saber acumulado pelo homem através das gerações. Assim, quando nós adquirimos uma ciência, por exemplo, nós adquirimos um conhecimento da especialização, nós também estamos adquirindo conhecimento. O conhecimento, ele pode ser concreto quando o sujeito estabelece uma relação com um objeto particular, né, individual. Por exemplo, quando eu vou conhecer sobre uma mata, quando eu vou conhecer sobre uma espécie em particular,
pode acontecer quando eu vou, por exemplo, buscar analisar uma identidade psicológica de um aluno, de um estudante, né, com uma interação social. Então, quando eu estou focado no indivíduo particular, ali eu tenho um conhecimento concreto. O conhecimento também, ele pode ser abstrato. Nesse caso aqui, se estabelece uma relação com um objeto geral, um objeto universal. Então aqui seria, por exemplo, não mais a particularidade que ocorre psicológica de um indivíduo, mas o que torna aqueles indivíduos psicologicamente comuns. Algo que é comum, por exemplo, do gênero humano, algo que é comum de uma espécie particular que está presente na mata. Essa informação ela é importante para a gente, porque buscando definir bem que tipo de objeto a gente está conhecendo, se ele é um objeto concreto, se ele é um objeto abstrato, a gente pode tirar vantagem disso, focando melhor na nossa pesquisa. Uma questão importante que a gente deve ressaltar é que, uma vez estabelecida uma relação entre o sujeito e um objeto, ocorre necessariamente uma transformação, tanto do sujeito quanto do objeto. Um sujeito que adquire um conhecimento, um sujeito que passa a abstrair uma informação de um objeto, ele já não olha mais, ele já não é o mesmo, ele já não consegue olhar mais para aquele objeto da mesma forma. Um exemplo muito claro disso seria, por exemplo, quando os portugueses vieram para o Brasil e encontraram os índios nativos, né? Os índios tinham pedras preciosas, tinham ouro, mas eles não tinham uma relação de valor com aquele objeto. Já os portugueses conheciam o ouro como metal precioso. Então, para os portugueses, o modo de olhar para aquele objeto que era o ouro era diferente, e ao mesmo tempo aquele objeto tinha uma importância, um valor diferenciado. E por isso que eles trocavam facilmente por espelhos, por outros objetos que encantavam os índios, mas que para eles não tinham valor algum, né? Então o sujeito se transforma mediante o novo saber, e o objeto também se transforma, pois o conhecimento lhe dá sentido. Uma definição muito simples que eu gosto de trabalhar, né, uma definição do dicionário, diz que o conhecimento é o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa. Quando eu falo que o conhecimento é ato, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que o conhecimento é efeito, o que eu quero dizer com isso? Então, fazendo uma breve reflexão sobre essa definição, a gente vai entender que quando eu digo que um conhecimento é ato, eu estou falando que eu estou buscando conhecimento de forma ativa. Eu sou o sujeito cognoscente que tem consciência do objeto que está sendo apreensivo. E aí eu vou fazer todas as ações possíveis para abstrair aquela informação daquele objeto. Então aqui eu costumo dizer que eu tenho um conhecimento ativo. Eu sei o que eu estou buscando e eu vou lá e busco as informações de acordo com as minhas necessidades. Já o conhecimento como efeito seria um conhecimento paciente, um conhecimento passivo. Por exemplo, seria quando eu participo de uma aula, assistindo a aula, né, e não faço anotações, mas eu estou aprendendo. Aquela aula que o professor está transmitindo, embora eu não interaja com ele, alguma informação está sendo adquirida. Um outro exemplo de conhecimento passivo seria o caso, por exemplo, estou debaixo de uma árvore, né, e essa árvore está com fruta, e uma fruta cai ao meu redor. E até então eu não tinha tentado para essa experiência. O fato de estar ali me gerou automaticamente um conhecimento de que eu devo tomar cuidado com o local em que eu estou, porque uma fruta poderia cair sobre mim. Então esse é um exemplo de conhecimento passivo. Nota-se que existe as duas formas de conhecimento. O conhecimento ativo, onde eu tenho consciência do objeto a ser estudado e por isso eu vou fazer intervenções sobre esse objeto, e também o conhecimento
passivo, conhecimento enquanto efeito, onde a experiência ela vai acontecer e eu, participando dessa experiência, também terei formado conhecimento, né? De qualquer forma, o que acontece quando a gente conhece, nós transformamos uma experiência ou uma ação em uma ideia, ou seja, numa representação mental. Com isso, a gente consegue abstrair a informação do fenômeno, do objeto, e passa a fazer parte conceitual da nossa cognição. Abstrair, é interessante a gente refletir um pouco sobre isso. O conhecimento verdadeiro, ele ocorre quando a gente consegue tirar do objeto, extrair dele a sua essência e transformar ele nessa representação mental. Eu costumo utilizar como ilustração nas minhas aulas, né, uma brincadeira. Inclusive, acontecia antigamente, não sei se existe ainda, umas balas que vinham em formatos de frutas, mas com os sabores trocados. Então a gente pegava, por exemplo, uma bala lá que era um formato de morango, mas que tinha um sabor de limão, uma bala que tinha um formato de melancia, mas que tinha um sabor de morango, e assim sucessivamente. A ideia aqui é: o que realmente é aquela bala? O que vai definir aquela bala? A forma exterior ou a sua essência que garante o sabor? Então, o conhecimento, de fato, é entender essa essência, aquilo que a gente consegue identificar mesmo em uma situação diferente daquela que a gente aprendeu. Então, eu costumo até dizer que o conhecimento é isso, é você ser capaz de identificar o objeto do conhecimento numa situação diferente daquela que você aprendeu em laboratório, por exemplo, em sala de aula. Tentando ilustrar isso que eu disse. É muito fácil a gente, numa sala de aula, quando o professor de matemática coloca para a gente uma expressão do segundo grau, e a gente resolve ela com muita eficiência. Mas saindo dessa experiência de laboratório de sala de aula, o que a gente faz com essa expressão do segundo grau? Se a gente não consegue fazer nada com ela, eu costumo dizer que não houve conhecimento de fato. A gente aprendeu, mas não apreendeu, não tomou posse do conhecimento. O conhecimento ele só acontece quando eu consigo utilizar essa ferramenta em uma situação diferente da sala de aula que eu aprendi, certo? É o exemplo da bala. Uma vez que eu aprendi o sabor da melancia, o sabor do morango, o sabor da laranja, mesmo ela estando em forma diferente, poderia ser em forma de um sorvete, em forma de suco, em forma de picolé, né, em forma de bala, eu seria capaz de reconhecer. Então tá aí mais uma dica: conhecer é ser capaz de reconhecer. Existe uma reflexão também clássica na filosofia, que é uma contribuição para a metodologia científica, que fala que não existe apenas um único tipo de conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento. Nós temos aqui alguns tipos de conhecimento, né, consagrados pela filosofia. Por exemplo, conhecimento do senso comum, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, o conhecimento mítico, conhecimento artístico e também o conhecimento científico. O objetivo nosso aqui agora é tentar definir qual que é a matriz de cada um desses tipos de conhecimento e como que eles influenciam positivo ou negativamente em nossa forma de produzir conhecimento, de abstrair as coisas. Então nós temos aí, por exemplo, nós vamos trabalhar apenas com 4, o conhecimento empírico, que nós vimos lá, que é o conhecimento do senso comum. O conhecimento empírico, também chamado de senso comum ou conhecimento vulgar, é o tipo de conhecimento que ocorre diretamente pelo confronto com a realidade, através da experiência. Ele também é um tipo de conhecimento que se dá através da transmissão oral. Uma característica marcante desse tipo de conhecimento é que ele não busca compreender as causas e consequências.
ela não sabe por que o conhecimento se dá dessa forma, simplesmente sabe que é dessa forma. E aí nós temos algumas brincadeiras, vamos dizer assim, que a gente utiliza. Por exemplo, que não se pode misturar manga com leite. Ah, mas por que não pode fazer isso? Senso comum. Não se pode plantar mandioca na lua crescente, tem que ser na lua minguante. São saberes populares que as pessoas vão transmitindo, que muitas vezes não tem uma explicação de onde surgiu esse conhecimento. Foi transmitido pela oralidade, pela tradição, não tem uma identificação da causa desse fenômeno. Então, esse tipo de conhecimento é o conhecimento do senso comum. Como que esse tipo de conhecimento irá marcar a nossa personalidade? É quando a gente busca uma informação sem procurar saber se a origem dela é verdadeira ou não. Em tempos hoje de fake news, de notícias falsas que se espalham aí pelo mundo virtual, também no mundo acadêmico, tem que tomar muito cuidado. A gente tem que sempre buscar um conhecimento que tem um embasamento por trás. Então, não necessariamente que esse tipo de conhecimento não seja verdadeiro, a gente vai ver sobre isso logo mais. Outra forma de conhecimento que a gente deve prestar atenção é o conhecimento teológico, também chamado de conhecimento religioso. Qual que é a característica, quais são as características desse tipo de conhecimento? Ele pressupõe a existência de forças que estão além da capacidade da explicação humana. Geralmente são conhecimentos que se fundam em um texto sagrado, em um sacerdote, em um profeta, e por essa característica, geralmente são considerados de conteúdo dogmático, ou seja, é um conteúdo inquestionável. Quem professa alguma fé, quem faz parte de um credo, junto com a sua comunidade do qual ele se identifica, vivem esses preceitos. Esses preceitos, do ponto de vista científico, eles podem ser questionáveis, mas não necessariamente eles não contribuem para a ciência. Um exemplo são que os preceitos religiosos, os conhecimentos teológicos, eles são extremamente éticos. Um exemplo seria quando aconteceu a descoberta das células-troncos embrionárias. A ciência ela necessitava de interromper interromper uma gravidez de um feto para extrair as células. As religiões se mobilizaram para impedir que esse tipo de prática científica prosseguisse. E com o avanço da pesquisa descobriram que essas células podem ser descobertas, por exemplo, na placenta materna e também no cordão umbilical. Então, o conhecimento teológico, ele traz um conhecimento extremamente ético para as pessoas, para a ciência. Outro tipo de conhecimento filosófico, também chamado de conhecimento metafísico. Sua finalidade é compreender o significado da existência humana nos diferentes aspectos, bem como as relações entre o homem e o mundo. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento extremamente abstrato. Ele não tem preocupação em uma modificação concreta e imediata da realidade. O objetivo do conhecimento filosófico é tentar entender o mundo, é tentar definir melhor os conceitos para que a gente possa pensar melhor. São temas, por exemplo, do conhecimento filosófico: o que é a justiça, o que é a ética, o que é a democracia, o que é o bem, o que é o mal, quais os limites da ciência. Então, esse tipo de conhecimento ele é importante para que a gente pense melhor sobre questões relacionadas com o mundo existencial. E, por fim, o conhecimento científico, que busca explicar racional e objetivamente o mundo para nele intervir. Então, o objetivo do conhecimento científico é entender o mundo ao nosso redor, tentar entender ele em suas formas mais precisas possíveis, matematicamente falando, para que a gente possa dele tirar proveito e intervir. Uma característica do conhecimento científico
é que ele necessita de demonstração, ele necessita de prova, ele necessita de verificação. Logo, ele baseia no princípio da causalidade, isto é, causa e efeito. Se eu soltar esse apontador laser, ele irá sempre cair. Por que isso acontece? Por causa da força da gravidade. Mas simplesmente dizer isso não é suficiente. E aí, o que o Isaac Newton fez? Ele buscou criar uma fórmula matemática que buscasse ilustrar matematicamente como que esse fenômeno ocorre. E ele criou uma fórmula para a lei da gravidade, que é aplicada em diversas situações. Por que é importante a gente entender essas várias formas de conhecimento? Primeiro, não é objetivo nosso dizer que uma seja melhor, que uma seja superior, que alguma é inferior. Como eu disse para vocês, lá no senso comum existem muitas verdades que ainda não são científicas porque não foram demonstradas. Nas crenças religiosas também existem muitas verdades que também ainda não foram, pela capacidade humana, pela limitação humana, comprovadas. No conhecimento filosófico ainda tem muitas questões para serem contribuídas para o pensamento científico. A importância da gente entender essas 4 formas de conhecimento básicas aqui, nessas 4 básicas, seria primeiro a gente entender que todas elas vão influenciar em menor grau nas nossas decisões. Mas que é importante a gente perceber que numa instituição de ensino superior nós focamos no conhecimento científico. Aqui, todo conhecimento que nós buscamos adquirir, ele passa por esse princípio da causalidade. A gente não está somente no campo da opinião, como ocorre no conhecimento do senso comum, no conhecimento teológico ou até mesmo no conhecimento filosófico. Aqui tudo que a gente afirma no ensino superior, tudo que a gente afirma na academia, tem que ter a possibilidade de verificação, de comprovação, de demonstração. Isso é importante porque o modo como nós concebemos o conhecimento, ele vai determinar também a forma como a gente apreende, a forma como a gente abstrai o conhecimento e como interpretamos o mundo ao nosso redor. Essas informações, elas são a base da metodologia científica. Então, hoje nós vimos, nessa primeira aula introdutória, o que é a metodologia, que é a área do conhecimento que tem como objetivo compreender, unificar, padronizar, criticar sobre um modo de fazer ciência. Nós vimos também sobre o conhecimento, a problemática do conhecimento e a importância de se conceber um conhecimento científico para que a gente possa interpretar o mundo de forma científica. Creio eu que uma pessoa que te buscar do ponto de vista técnico, ela vai querer que você resolva o problema dela utilizando o conhecimento científico. E a gente, só recordando aqui, esse conhecimento científico, ele possui algumas normas para ser apresentado. E é uma das funções da metodologia científica. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Em breve nós estaremos com o nosso segundo encontro.